hoje o nosso acervo tem 11 mil objetos digitais de aprendizagem, né? Então, são pequenos conteúdos que podem ser utilizados na aula. Então, tem desde simuladores, mapas, infográficos, jogos educativos e de todas as disciplinas, que estão classificados também pelas séries mais adequadas de utilização, né? Temas transversais, então meio ambiente, ética, política. Então o professor ele pode conseguir filtrar de uma forma muito fácil, achar o conteúdo que mais interessa a ele. E tem muitos conteúdos super interessantes, né? Então uma aula de história sobre Idade Média, um jogo que o aluno vai aprender como eram os feudos naquela época. Ele pode combinar diferentes objetos digitais para compor uma aula mais interessante. Então, de física, por exemplo, tem um simulador que mostra como é o movimento dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons. E tem um jogo que o aluno pode simular, ele vai colocando as cargas elétricas e consegue fazer um gol, mover a bolinha. Então, isso faz com que ele aprenda de uma forma muito diferente, né? Mas tem uma série de recursos, assim, acho que a gente convida mesmo quem estiver assistindo a explorar a plataforma e ver todas as possibilidades existentes. E eu acho que esse projeto vai ficando interessante na medida que essas redes entram, né, e que trazem para o nosso acervo conteúdos que não estão disponíveis nos livros, textos de forma geral. Então, um dos nossos objetivos é esse. Então, vou dar um exemplo bem básico, né? O Acre, que é uma das redes parceiras do projeto, eles criaram vários conteúdos de educação indígena junto com as etnias que habitam o estado deles, né? E esses conteúdos estão hoje disponíveis na nossa plataforma. Então, dessa forma, vai ficando mais rico o nosso acervo, né? O princípio maior da nossa plataforma é que ela é uma plataforma colaborativa. A gente está ciente que o nosso acervo ele não contempla todas as questões que podem ser trabalhadas pela educação e por isso a gente convida professores de todo o Brasil a colaborarem com a construção do nosso acervo. Então, se vocês entrarem hoje na plataforma, tanto do Rio Grande do Norte como as outras plataformas da nossa rede, tem um link lá que se chama Colabore e o professor pode indicar o recurso que ele próprio criou e a gente estimula que não só professores, como alunos também, possam criar seus recursos e compartilharem conosco. É isso que vai fazer com que essa plataforma fique mais rica e mais interessante para todo mundo usar. Esses recursos eles vão passar por uma curadoria, por alguém que vai ver se as informações que estão ali disponibilizadas estão corretas, se podem ser utilizadas numa aula, mas a gente incentiva muito que as pessoas colaborem, porque a gente sabe que existem pérolas que estão escondidas nos pendrives dos professores, né? Eles produzem coisas incríveis e às vezes ficam só para eles. Como é que a gente pode socializar isso com os outros professores da rede? Como é que a gente pode fazer com que essa plataforma, né, que tem esse nome tão bonito, Escolas na Rede, consiga, de fato, produzir uma rede entre as escolas do Rio Grande do Norte, entre as escolas do Rio Grande do Norte e do Brasil, porque esse acervo vai ser compartilhado também com as outras plataformas das 20 redes que compõem a nossa rede, né? A nossa plataforma hoje, ela é muito fácil de usar, então qualquer professor e qualquer aluno muito facilmente consegue se localizar, porque basicamente quem já fez uma compra online sabe utilizar essa plataforma. Mas a gente entende que a gente precisa qualificar o uso desses objetos dentro da educação, dentro da sala de aula com os professores. Então, para isso, a gente criou algumas ferramentas que ajudam ele. Então, a gente tem hoje uma área na plataforma que é de práticas pedagógicas, que a gente tem alguns planos de aula que usam objetos digitais pedagógicos. É uma área nova, então a gente ainda tem um acervo pequeno de planos de aula, mas a ideia é que a gente consiga aumentar esse acervo de forma muito rápida, a gente já está conversando com as outras redes para isso. Então, no futuro, a gente espera que toda vez que um professor busque por um conteúdo, além do objeto digital de aprendizagem, ele encontre também um plano de aula que mostre para esse professor como ele pode incorporar esse objeto de uma forma mais interessante na sala de aula. Que tipo de discussões esse objeto pode fomentar, como que ele media essas discussões com os alunos, que trabalhos ele pode fazer a partir daí.
porque a gente entende que a tecnologia não vai substituir o professor de forma alguma. Então, ela é apenas um instrumento a mais para ajudar o professor a tornar a aula dele mais interessante. Além disso, a gente possui também um curso de formação para os professores. É um EAD autoinstrucional de 40 horas. Então, o professor já pode, tanto o professor como seus gestores, pode se cadastrar para saber como se apropriar dessa ferramenta que é tão poderosa de uma forma melhor, mais eficiente, né? O EAD ele tem 4 módulos, né? Tem um mais teórico, que fala como incorporar a tecnologia com o currículo. Tem um que faz a navegação na plataforma e explica todas as possibilidades dela. Um que convida o professor a sair da posição de apenas consumidor das informações e provoca ele a também produzir os seus objetos digitais de aprendizagem. A gente acha importante ele perder esse medo, ele ousar. Acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa caminhar, né? Perder o medo de trabalhar com tecnologia. E, por fim, um módulo sobre o planejamento de aula utilizando os objetos digitais de aprendizagem, que também é muito importante, né? Porque é uma aula diferente mesmo, então ele precisa pensar de uma outra forma. Então, a gente, além dessas 2 ferramentas, que eu acho que são as principais, a gente acha que tem fóruns de debate entre os professores e que nada melhor do que um professor ajudando o outro a entender de que forma a tecnologia pode ser potente. A gente acredita muito nessa conversa entre eles, né? Então, desde os comentários dentro dos objetos digitais, que um professor pode contar para o outro como usa, o que ele achou daquele objeto, até o fórum dentro desse curso autoinstrucional, que a gente acha que é uma ferramenta incrível. A gente precisa trocar mais entre os professores, né?